Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscelino Pena, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos continuar estudando, isso mesmo, nosso terceiro encontro, aula 3, para quem está se preparando aí para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Porque o concurso da Polícia Militar do Ceará foi agraciado com a banca FGV. E a FGV é a minha casa, é a minha praia, então eu vou deixar vocês na cara do gol. Vamos agora para a aula 3, resolução da prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina do ano de 2018 para o cargo de técnico judiciário. E já tivemos duas aulas, onde na primeira eu resolvi as questões 21 e 22 e depois eu resolvi para vocês na aula 2 as questões 23, 24 e 25. Agora vamos fazer a 26 e a 27, duas excelentes questões. E, por último, fecharemos com as questões 28, 29 e 30 no nosso quarto encontro. Gente, em uma fila há 70 pessoas, entre as quais Pedro e João. Sabe-se que 1. Pedro está na frente de João e há duas pessoas entre eles. 2. O número de pessoas na frente de Pedro é o dobro do número de pessoas atrás de João. Nessa fila, o João ocupa aí aparece, né, as alternativas. Então, o 45º lugar, 46º lugar e assim por diante. Então, vamos começar a detonar isso aqui. Em uma fila, 70 pessoas. Seu raciocínio tem que ser direto, ó, imaginando a fila. Imagine a fila, em uma fila com 70 pessoas. Então aqui está o primeiro lugar, a primeira pessoa, ó, vou botar aqui, vou botar em cima, o primeiro lugar da fila, e aqui está a pessoa que está na posição 70 da fila. Pronto, numa fila, há 70 pessoas, entre as quais Pedro e João. Quer dizer, Pedro e João estão aqui nessa fila. Pedro está na frente de João e há duas pessoas entre eles. Eu já sei que Pedro está na frente de João e há duas pessoas entre eles. Então eu vou chegar aqui, ó, eu não tenho a ideia de onde está cada um, eu vou procurar por aqui, que não importa, uma posição para Pedro, uma posição para João, e eu vou me lembrar que tem duas pessoas entre eles aqui, ó. Então, ó, aqui é Pedro, vou colocar até para cima, para ficar tudo na parte de cima. Aqui é João, ó. E aqui as duas pessoas que estão entre eles. Então, Pedro está na frente de João, por isso que eu botei Pedro primeiro, e há duas pessoas entre eles. O número de pessoas na frente de Pedro, seriam essas pessoas aqui, ó. Ó, daqui para cá, são as pessoas que estão na frente de Pedro. Ó, então vou até escrever, ó, na frente de Pedro. São essas pessoas que estão aqui. O número de pessoas na frente de Pedro é o dobro. Então isso aqui é o dobro do número de pessoas que está atrás de João. Atrás de João são esses aqui, ó. É quem vem depois de João. Então, atrás de João. Só que ele falou, o número de pessoas na frente de Pedro é o dobro. Ah, então aqui, gente, se é o dobro, o número de pessoas na frente de Pedro é o dobro, duas vezes. Então, como eu não sei quem é que está atrás de João, então 2 vezes x, né? É o dobro do número de pessoas atrás de João. Então, atrás de João tem x. Então, o número de pessoas na frente de Pedro é o dobro do número de pessoas que estão atrás de João. Pronto. Aqui agora eu posso fazer uma equação do primeiro grau. Ou eu poderia fazer por raciocínio lógico também, mas por equação, ó, vou fazer das duas maneiras que vocês gostam de ver, sempre duas maneiras aqui. Por equação eu teria 2x mais Pedro, João e duas pessoas que estão entre elas. Então, mais 4 mais x igual a 70, que a fila tem 70 pessoas.
Então, ó, 2x mais 4, essas 4 pessoas aqui, Pedro, João e as duas, mais todos que estão atrás de João, x, igual a 70 pessoas na fila. Equação do primeiro grau, variável no primeiro membro, número no segundo. A aula de equação vai ficar aí para vocês. Vou estar publicando as aulas que já tinha gravada de equação, mas vou vir com novos exercícios para vocês. Ó, 2x mais x está no lugar certo, não troca o sinal, 70 está no lugar certo, o mais 4 está no lugar errado, está no primeiro membro, o lugar de número é no segundo membro, passa para lá, sinal trocado. 3x é igual a 70 menos 4, 66, x é igual a 66 dividido por 3, x é igual a 22. Professor, mas eu poderia ter feito isso por raciocínio? Poderia. Simplesmente, você lembra que a fila tem 70 pessoas, tirando 4, que é Pedro, João e as duas que estão entre elas, dá 66. E essas outras 66 pessoas estão aqui nessas 3 partes. Por que 3 partes? Quando eu falo que o número de pessoas na frente de Pedro é o dobro do número de pessoas atrás de João, se eu tenho o dobro do que você tem, existem 3 partes. Uma parte que está na sua mão e 2 partes da minha. Então, ó, eu tenho o dobro do número de pilotos que você tem. Então, se você tem um piloto, eu tenho um dobro, tem 2. Então, existem 3 pilotos. Se eu tenho um triplo do que você tem, existe 4 partes. O triplo que eu tenho, as 3 partes que eu tenho e a que você tem. Eu possuo o quíntuplo do que você tem. Então, eu tenho 5 partes e você tem 1 parte. Então, são 6 partes. Mas aqui dá até para bater no olho. Ó. 2 partes com 1 parte, 3 partes. Chega aqui, divide por 3. Ó. E resulta em quem? 22. É muito mais rápido até do que fazer uma equação. Então, 70, tirando esses 4, 66, dividido em 3 partes, cada parte é 22. O que quer dizer cada parte é 22? Quer dizer que aqui, ó, depois de João, tem 22 pessoas. E na frente de Pedro tem 2 vezes 22, quer dizer, tem 44 pessoas. Ele quer saber a posição que João ocupa. Ó, aqui, antes de Pedro, na frente de Pedro, tem 44. Com Pedro, 45 é a posição de Pedro, ó. Pedro é o 45. 46, 47, João é o 48º. Então, se ele pergunta qual a posição de Pedro? 45. Qual a posição de João? 48. Pronto, a resposta é letra D de dado. Pronto. Depois a gente vai lembrar daquela regrinha do gabarito. Na próxima questão, na próxima aula, já vou botar todas para a gente ver se realmente bateu aquela teoria que eu falo para vocês do gabarito. Gente, boa questão. Agora vem uma outra questão. 27. Wanda foi ao consultório médico em uma segunda-feira. Então, ela foi ao consultório médico em uma segunda-feira. O médico disse que ela deveria tomar um comprimido de certo remédio todos os dias. Então, ela vai tomar um comprimido do remédio todos os dias, durante 180 dias. Wanda começou a tomar o remédio no mesmo dia da consulta. Então, ela começou a tomar o remédio na segunda-feira, no mesmo dia da consulta. E cumpriu exatamente o que disse o médico. Tomou o remédio durante 180 dias. O primeiro dia em que Wanda não precisou tomar o remédio foi? Aí tem as alternativas. Uma quarta-feira, uma quinta-feira, uma sexta-feira, um sábado ou um domingo. Gente, isso é uma questão de sequência, que a gente bate muito, eu vou estar explicando para vocês, sequência de posição. Então, é uma questão de sequência de posição, você vai encontrar a posição. Se ela começou a tomar o remédio na segunda-feira, e ele está querendo saber qual o dia que ela não mais tomou o remédio, você vai ter que continuar essa sequência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo
E assim por diante, vai começar a repetir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ó, gente, por coincidência, ela foi no médico na segunda e começou a tomar um remédio na segunda. Ela poderia ter ido no médico na sexta. Aí ia ser sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. O elemento que ele falar é quem abre a sequência. Pronto, a gente sabe que vai ficar repetindo. Por que, Jusilva, é uma questão de sequência de posição? Lembra, é aquele tipo de questão que a FGV ama. Caiu aqui na Guarda Municipal de Salvador. A questão, ó. Uma pessoa começou a escrever Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia. Qual a milésima letra que ela escreveu? Aí você, poxa, o que é que eu faço? Um menino pegou um piano e começou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Qual a tecla número 5.000 que esse menino tocou? Isso é sequência de posicionamento, sequência de posição. É só você dividir a posição que ele quer, então 180 dias, então eu vou dividir 180 por 7. Na aula eu vou explicar para vocês bem detalhado. Então divide a posição que ele quer pela quantidade de elementos da sequência. Os elementos da sequência são os dias da semana, que são 7. Então, ó, 180 dividido por 7. Nós vamos fazer muito, gente. Grave que essas primeiras 4 aulas é só para vocês conhecerem como a prova é cobrada. Então, é questão de ótimo nível, viu? 18 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14 para 18, 4. Baixo 0. 40 dividido por 7, 5. 5 vezes 7, 35 para 40, 5. Por incrível que pareça, o resto é a resposta. Então, ó, é o quinto dia. O quinto dia é o quinto elemento. Então, ela começou a tomar um remédio na segunda. E se eu for contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu vou descobrir que ela tomou o remédio durante 25 semanas completas e teve uma semana que ela só tomou até o quinto dia. Então, ela tomou 1, 2, 3, 4, 5. Ela tomou o remédio até sexta-feira. Sexta-feira foi o dia 180 que ela tomou o remédio. Mas a pergunta não quer saber qual o último dia que ela tomou o remédio. O último dia que ela tomou o remédio, o dia 180, foi sexta-feira. O resto é a resposta. A gente está acostumado a olhar dividendo, divisor, quociente. Sempre o quociente é a resposta, mas o resto é a resposta. O colégio não explica bem para que serve o resto. Então, o primeiro dia que Wanda não precisou tomar o remédio, como o último dia que ela tomou o remédio foi na sexta-feira, o primeiro dia que ela não precisou tomar o remédio foi após a sexta-feira. Então, a resposta é sábado. E a alternativa é letra D de dado. Pronto. Pronto. Então, gente, matamos mais uma questão aí. Não tem nada demais. Agora a gente vai avançar para mais 3 questões. Mas vocês viram, ó. Questão interessante. Mas se você parar, analisar e montar em uma fila 70 pessoas, esqueça a matemática. 70 pessoas. Desenhe a fila, esboce. Então, ó, siga a lei do professor Jusilva Pena. Qual é a lei? Ó, a lei é saber ler. Leia a questão. Depois esboce. E, por último, interprete. Então, ó, você leu. Tem 70 pessoas, entre as quais Pedro e João. Sabe-se que Pedro está na frente de João e há 2 pessoas entre eles. Aí você colocou Pedro na frente de João e 2 pessoas entre eles. Aí o número de pessoas na frente de Pedro é o dobro, quer dizer, quem estiver na frente de Pedro, que é o dobro, que é 2x, do que está aqui. Fosse o triplo, 3x. O quádruplo, 4x. A metade, x dividido por 2. Entendeu? Aqui o outro sempre vai ser o x. Então, ó, e aí ele vai continuar a historinha e você esboçou e resolveu. A gente vai aprender muito. Aqui também, ó, aqui precisa conhecer o assunto. Sequência de posicionamento. Então, ó, vamos ver, deixa eu ver se eu me lembro as alternativas. Não está marcado aqui não, mas eu vou tentar lembrar. A 21, quando nós fizemos, eu me lembro que deu 30, não foi? Deu letra B. A 22 eu também me lembro que deu B. A 23
foi letra C. A 24 também foi letra C. A 25 foi 4.250, então a 25 foi letra E. Ó. A 26, Jussilva, a 26 você fez agora, a letra D. A 27, letra D. E aí resta, a gente, para matar essa prova, mais 3 questões. E aí, você que conhece a técnica do chute do professor Jussilvo Pena, a técnica do chute é só analisar os gabaritos, não é nada demais. E só serve para quem estudou. Se você fez essas questões com certeza, você acertou quantas aí? 7. Mas se você chutar a letra certa ali, você vai pular para 9. Vai para 90%, média 9 em matemática. Como, professor? Olha aí, a letra A não saiu ainda. Então o que é que eu faço? Até onde quiser. Mas sério, só na matéria aqui, A. As 3 então vai ser letra A? Não. 2 vão ser letra A. Uma outra vai ser letra E, que está faltando uma E. Mas é melhor garantir 2 do que sair arriscando letra qualquer e não marcar ponto nenhum. Então, ó, quem chegou até aqui não tem 70% da prova, tem 90%. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Já disse para vocês, a vida é dura para quem é mole. Como o Bill Gates sempre falou, você não tem culpa nenhuma de ter nascido numa condição financeira ruim. Mas se você morrer pobre, a culpa é toda sua. Então vamos para cima, conquiste seu objetivo, continue estudando para buscar um objetivo maior ainda, realize seus sonhos, porque eu acredito em você. Então agora basta somente você também acreditar. Valeu, um grande abraço, Caveira!